Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Diógenes com mais um vídeo sobre Forex. No vídeo anterior nós tratamos alguma coisa a respeito de canais, certo? Nós tratamos a respeito dos canais dentro do mercado, as definições, como que a gente consegue identificar um canal dentro do mercado, o que são exatamente. E nesse vídeo eu vou entrar em um tipo de informação que já entra um pouco mais aprofundado, na verdade, utiliza basicamente a ideia, o conceito dos canais. Inclusive, deixa eu dar uma mudada nesse preço aqui, que fica até melhor. Utiliza o conceito dos canais, certo? Mas de uma maneira um pouco mais além, porque a gente consegue definir o nosso take profit, onde nós vamos fechar a nossa posição com lucro. O nome desse tipo de padrão que eu vou ensinar para vocês, dentro do mercado, se chama... Deixa eu colocar aqui um textinho. Se chama flag. Flag, puxa vida, que nome esquisito, né? Bom, flag quer dizer... Opa! Bandeira, em português. Ok? É bandeira. Bandeira do Brasil, a bandeira enfim, qualquer coisa. E o que esse preço é? Esse preço, esse tipo de padrão de preço que a gente consegue identificar dentro do mercado, nada mais, nada menos do que uma bandeira. Ou seja, o preço ele tem o formato de uma bandeira dentro do mercado. Se você ainda não conseguiu, você não sabia que existia esse tipo de informação dentro do mercado, agora você vai ver. E a partir de agora você vai conseguir identificar então várias bandeiras dentro do mercado. Toda vez que você vê esse tipo de padrão de preço dentro do mercado, você vai conseguir identificar. Certo? Bom, como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, vou mostrar para vocês. Nós estamos no GU de 30 minutos. Esse gráfico aqui é do dia, aí mais ou menos da semana entre o dia 16 de março até o dia 22, aí 23 de março. E o que nós tivemos aqui foi várias bandeiras consecutivas. O que é uma bandeira? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês uma imagem, certo? Uma bandeira é composta de duas coisas. A parte da bandeira em si. Que desenho mais feio. Parte da bandeira em si, certo? E o mastro. Eu não sei se é exatamente o mastro que fala, né? Mas é por onde a gente consegue segurar a bandeira e etc. Eu creio que é mastro o nome disso aqui, certo? Da bandeira. Ok? Portanto, é composto então, opa, a bandeira em si e o mastro. É mastro sim, porque eu dei uma pausada no vídeo e entrei no Google e procurei. Eu não sabia se era exatamente o nome de mastro, certo? E é exatamente isso que a gente consegue identificar dentro do mercado. A parte da bandeira em si é constituída por um canal. E a parte do mastro é constituída pelo movimento anterior. Ok? Então vamos lá, repetindo. A parte da bandeira, em que a gente tem a bandeira em si propriamente dita, é constituída por um canal em que o preço fica preso entre duas linhas de suporte e resistência. E o mastro o mastro da bandeira é composto por o próprio movimento do preço, ok? Portanto, a bandeira em si, isso é importante a gente entender. A bandeira em si, ou seja, o período em que o mercado fica preso entre duas linhas de suporte e resistência, é considerado como a retração do movimento, ou o período em que o mercado está tomando um fôlego para continuar o seu movimento na direção da tendência. E o mastro é o movimento principal na direção principal da tendência, ok? Então olha só, a gente tem isso aqui, ó, esse tipo de movimento. Nós temos um movimento significativo na direção da tendência, então o preço começa a retrair devagar, ok? E ele forma aqui um canal. Pode ser um canal horizontal, pode ser um canal descendente, pode ser um canal ascendente, não importa, ok?
Para daqui então, eu espero o que? O rompimento desse canal na direção principal da tendência. Sendo esse movimento anterior, o mastro da bandeira, o movimento anterior na direção da tendência. E o canal sendo então o período em que o preço toma um fôlego ou retrai aí até, depende de 61.8 e outros níveis de suporte ou resistência. Okay? E quando o preço ele quebra o canal na direção da tendência, ele sobe e ele pode então formar uma outra bandeira aqui, para novamente ele quebrar e assim ele continuar subindo, ultrapassando sempre os níveis anteriores de resistência, etc. Subindo, 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 subindo. Vamos dar uma olhada no gráfico, o que é isso então? Bom, um exemplo bem claro de bandeira, a gente tem várias bandeiras nesse gráfico aqui, certo? A gente tem várias bandeiras. Mas para que vocês possam identificar com maior clareza, eu quero que vocês prestem atenção nesse movimento aqui, ó. Ok? Vou aumentar aqui um pouco. Tá. Nós temos, olha só, esse movimento foi na direção da tendência, que é tendência de alta, certo? Portanto, ele se caracteriza como sendo o mastro da bandeira. Vamos fazer um desenho um pouquinho mais bonitinho. Tá, tirar o raio dele. Ok? Esse aqui é o mastro da bandeira, olha só. O movimento na direção principal da tendência. É importante a gente saber que o mastro da bandeira ele deve sempre ultrapassar o nível de resistência ou o nível de suporte anterior para que caracterize para a gente uma tendência, ok? Então o preço começa a retrair ou tomar um fôlego aqui, mas ele não retrai exatamente, certo? Ele entra em um breve período de consolidação. E é aqui que entra a nossa pequena, essa aqui está pequenininha, a nossa pequena bandeira. Vou colocar em outra cor. Nossa pequena bandeira, ok? Um pequeno canal, olha só, unindo esse ponto com esse, com esse, com esse, todos os outros. E nós colocamos uma linha paralela aqui. E nós temos então a nossa bandeira. Olha só que bandeirinha bonita. Ok? O movimento anterior eu coloquei entre duas linhas azuis, só para a gente ter a ideia de um mastro e conseguir visualizar com maior facilidade o conceito da bandeira, certo? Do formação de preço. Bom, qual que é a diferença entre uma bandeira, por exemplo, uma formação de bandeira e um canal? Bom, basicamente nenhuma. Okay? A diferença é que a bandeira ela acontece em uma tendência de alta ou de queda, e o mastro ele dá pra gente o máximo, o preço do movimento até onde o preço pode ir, ok? Até onde ele costuma ir. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente consegue medir o nosso take profit, o nosso level, o nosso ponto de saída, se a gente tiver uma formação de bandeira. Por quê? Bom, porque o mercado ele tende a movimentar essa mesma quantidade de pips que ele movimentou no mastro anterior, ele tende a movimentar no movimento seguinte. E é isso que a gente vai ver agora, certo? Para isso, então, vou apagar uma das linhas aqui, que são desnecessárias. Muito bem. Na verdade, nós temos esse movimento aqui, certo? Vamos colocar aqui em cima, porque isso aqui caracteriza para a gente um pouco de ruído do mercado. Então, nós temos aqui a nossa bandeirinha. Tá certo? Bom, e qual que é a diferença a bandeira para um simples canal? Bom, o canal, ele caracteriza então, da bandeira, ele caracteriza um movimento de retração. E o mastro, ele caracteriza para a gente então o movimento do fluxo na direção da tendência, certo? E agora a gente vai medir. Como que a gente mede? Bom, nós medimos a projeção máxima desse novo movimento na direção da tendência, sempre pegando o tamanho do mastro anterior e medindo desde o suporte da bandeira do momento em que ocorreu o rompimento. O rompimento acontece exatamente nesse ponto.
Então, nesse ponto aqui, daqui para frente, o tamanho do mastro vai ser o tamanho da nossa projeção máxima dentro do mercado, certo? Vamos dar uma olhada então se isso é verdade ou não. Acontece exatamente aqui. Olha só. O rompimento aconteceu aqui, portanto nós colocamos um mastro aqui, certo? E medimos o tamanho, colocamos o nosso take lá em cima. Pergunta, eu coloco o meu take lá em cima? Não. Por quê? Bom, porque o mercado é pode ser às vezes bastante imprevisível, certo? Então eu sempre coloco aqui no máximo aí 70 para estourar no último máximo 80% do movimento do mastro. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho 100 pips daqui, ó, desse ponto até aqui, que é a minha projeção máxima para o movimento seguinte da bandeira, eu vou colocar 70, no máximo 80 pips, medindo daqui até aqui. Eu não vou entrar aqui, logicamente, eu entro por aqui mais ou menos, então eu consigo pegar aí uns 30, 40, 50 pips em uma bandeira como essa. Ok? Bom, e o que acontece depois? Olha só que maravilha. Depois nós entramos em um período de um novo movimento na direção da tendência, certo? Ultrapassamos esse nível anterior e começa então um novo mastro, ok? Olha só. Esse é o novo movimento. Deixa eu diminuir um pouquinho essa linha. Essa bandeira aqui ficou bem pequenininha. Ok. Então nós temos esse novo movimento. O que acontece? Se eu, caso eu tivesse colocado meu take lá em cima e eu identifiquei que o mercado entrou nesse novo canal aqui, ó, o que eu faço? Eu fecho minha posição. Ok? Bom, o que acontece? Se você o preço subiu, entrou aqui num canal, ele rompeu, você pegou, colocou, mediu seu take, seu stop e tal, certo? Colocou seu take aqui. E antes do mercado tocar lá em cima, ele começou a andar de lado aqui, etc e tal. O que você faz? Fecha sua posição, meu amigo. Ok? Ou então você move seu stop um pouco para baixo aqui, para baixo do canal, alguma coisa assim. Você não pode deixar seu stop lá embaixo, sendo que você entrou aqui, e o mercado andando de lado aqui, e você simplesmente sem uma direção definida dentro do mercado. Isso não pode acontecer. Mas, então nós tivemos um novo movimento, certo? Deixa eu colocar isso aqui, fica melhor, a diferença não é muito. Tá, nós tivemos um novo mastro, ou seja, novo movimento na direção da tendência. E então nós entramos em um novo período de consolidação, ou congestionamento aqui. Olha só, em um novo canal. Deixa eu apagar. Ok? Então aqui nós temos uma nova bandeira. O mercado fez um movimento na direção da tendência e entrou em um breve período de consolidação. Ok? Rompeu a resistência do mastro, a resistência da bandeira, na direção da tendência. Bom, eu entraria comprado e mediria novamente o meu, para ver aqui até onde que vai dar. O ponto foi aqui. O meu take estaria exatamente aqui, ó. Ok? Conforme eu disse para vocês, por medidas de precaução, eu não coloco meu take lá em cima, lá no 100%, porque às vezes é muito comum acontecer o que aconteceu aqui. O preço subiu, mas faltou aqui alguns pips para chegar lá em cima. Na verdade, faltou uns 15 pips, ok? Para chegar lá em cima. Então eu prefiro diminuir meu take aí para uns 60, para uns 70, no máximo 80% do movimento. Se esse movimento ele pode me dar 100 pips aqui, eu vou medir ele no máximo aí uns 70, 80%, ok? E possivelmente eu teria saído aqui já, teria entrado aqui, meu stop aqui embaixo e meu take por aqui mais ou menos, teria dado uma relação de 2 para 1 tranquilamente. E o que acontece depois? Nós entramos em um novo período de consolidação. Olha só, mais uma bandeira. Essa, por sinal, bem bonita, maior que as outras. Não. Aqui. Ok?
e o preço novamente entra em um período, sobe, desce, sobe, desce, toca lá em cima, pá, quebrou, só que agora ele quebrou para baixo. Vocês lembram o conceito principal de tendência? É que de tendência não, desculpa, de qualquer nível de suporte e resistência, é que o lado que ele quebra, se nós temos um canal como esse aqui, certo? Ou qualquer um desses aqui, ele quebrou para cima, a tendência é de que o movimento continue na direção do rompimento. Aqui ele quebrou para cima também. É bastante provável que o movimento continue na direção do movimento. Aqui ele quebrou para baixo. Se ele quebrou para baixo, você está em tendência de alta, eu particularmente, eu não tomo esse trade, deixo passar, caiu vários pips. Se você tivesse negociado, se eu tivesse negociado esse rompimento, poderia ter ganho dinheiro, mas eu particularmente não negocio na direção contrária à da tendência. Então na tendência de alta, eu quero só comprar e mais nada, não quero vender nessa tendência de alta, ok? Portanto, essa venda aqui, desse rompimento do suporte da bandeira, eu teria deixado passar isso aqui tranquilamente, sem nenhum problema. E depois, olha só que curioso, acontece um novo, nós podemos visualizar aqui uma nova bandeira, só que agora na direção contrária, certo? Para baixo. Vou trocar essa cor. Espera aí. Ok. Azul. Então nós temos agora, olha só, sempre analisando os preços, certo? Nós temos aqui esse fundo, olha só, que foi suporte, e o mercado quebra inclusive com bastante facilidade esse fundo. Portanto, a partir desse momento, a tendência possivelmente inverteu em M30. Ok? Bom, o preço caiu, fez um novo fundo aqui embaixo. E o que acontece depois? O preço simplesmente entra em um período de consolidação. Na verdade, aqui ele forma uma espécie de um triângulo. Ok? O que também não deixa de ser uma bandeira. Certo? Então nós temos, olha só, o mastro, só que agora um flag, uma bandeira de queda. Olha só, o preço toca lá em cima, toca aqui embaixo, toca, e acontece o rompimento na direção contrária à tendência que vinha antes, certo? Por aqui, nesse exato momento, as médias de 30, 50 e 100 ainda não estariam paralelas, mas se você estivesse negociando unicamente sem seguir as regras das médias de 30 e 50, você poderia ter entrado, vendido aqui e poderia perfeitamente ter feito algum lucro. Bom, acontece o rompimento e vamos ver então se dessa vez o nosso take seria alcançado. Olha só, o preço subiu, desceu. Opa, não é por aqui. É aqui, ó. O rompimento acontece exatamente nesse ponto. Portanto, nós temos aqui, ó, um novo movimento na direção do rompimento. E dessa vez sim, se você tivesse colocado 100% do movimento do mastro anterior, do movimento anterior, você teria saído. E exatamente nesse momento o mercado entra em um período de consolidação. Olha só que maravilha. Ok? Depois nós temos um novo deixa eu ver aqui, esse aqui. Nós temos um novo movimento na direção da tendência de queda, seguido depois por uma retração, ok? Esse aqui sendo o mastro e essa aqui sendo a bandeira em si. A bandeira é o que? É um período em que o preço está dentro de um canal. Pode ser um canal de alta, pode ser um canal de queda ou pode ser um canal horizontal. O canal horizontal caracteriza o mercado andando de lado, ok? Nesse caso nós temos um canal de alta bem tímido, ok? O canal está meio com vergonha de subir, parece. Sobe aqui bem devagar e tal. E além disso, nós estamos falando de 30 minutos. Esse canal aqui foi durante a sessão asiática. Esse rompimento, vamos dar uma olhada, já tiro uma dúvida. Exatamente. Esse rompimento aqui foi... Então, pessoal, nós temos
essa nova bandeira aqui, certo? E vamos ver então o que teria acontecido se a gente tivesse colocado nosso take em 100% do movimento. Bom, teria pego, a gente teria vendido por aqui mais ou menos, deixa eu ver, por aqui. Não estaria muito bom, teria dado mais ou menos 1 para 1, ok? Mas sim, teria pego o nosso take. E depois novamente o preço, ele entra, olha só, que sequência de bandeiras aqui, hein? Meu Deus. Movimentos e depois período de consolidação. Então, deixa eu tirar isso aqui. Esse período de consolidação aqui foi bem pequeno, certo? Aqui, ó. Nós temos aqui um pequeno range, então. O preço sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Um canalzinho de alta bem pequenininho. Eu particularmente não teria negociado esse canal, até porque isso aqui foi uma sexta-feira. Isso aqui foi uma segunda-feira, certo? Portanto, esse espaço aqui é o gap de domingo. Ok? Então, isso aqui teria sido um pouco perigoso negociar esse tipo de rompimento. Mas, se você negociou o rompimento aqui, ele rompeu para baixo e ele caiu, então, vários pips na direção do rompimento. Ok? E assim, nós podemos identificar bandeiras e etc. em praticamente qualquer tipo de mercado. Olha só, nós temos uma bandeira aqui. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Aqui e aqui. Ok? Ó, aqui sendo o movimento de range e aqui sendo o mastro da bandeira. Vamos ver. Aqui também. Bem pequenininho, mas nós tivemos uma bandeira. A bandeira, ou flag, que eu prefiro chamar de flag, não acontece, a bandeira em si não precisa ser necessariamente um canal de queda, ou um canal de alta, ou um range, certo? Às vezes acontece que a bandeira vem como uma forma de um triângulo. A gente tem um movimento anterior e depois o preço entra em uma forma de um triângulo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e depois rompe. Ok? Também é válido. O que é principal da bandeira é que nós sempre vamos ter um movimento bem claro, definido, geralmente bastante rápido, com muito volume, como a gente pode ver aqui, na direção da tendência e depois um breve período de consolidação. É diferente, por exemplo, da gente subir e o preço retrai imediatamente sem entrar em um período de consolidação. Portanto, a característica principal da bandeira é que o preço se move na direção da tendência, ou em uma determinada direção, ok? Depois ele entra em um período de consolidação, seja isso um canal de queda, seja isso um canal horizontal, seja isso um canal de alta, seja isso um triângulo. Ok? Bom, a minha sugestão para você é que você abra os seus gráficos aí e que você volte atrás em qualquer tempo, qualquer time frame, você vai encontrar esse tipo de informação de preço em qualquer time frame e que você preste atenção e você possa ver, nesse caso aqui, a bandeira, o mastro da bandeira seria melhor definido aqui, ok? O movimento realmente aconteceu na direção da tendência desse ponto. Então a minha sugestão é que você abra os gráficos, que você possa voltar aí e tentar identificar esse tipo de padrão de preço. Você vai ver que ele é bastante comum dentro do mercado e acostumar os seus olhos, isso é muito importante, acostumar os seus olhos a esse tipo de informação. Ok? No próximo vídeo nós vamos estar tratando uma mistura de todos esses tipos de informação de preço que nós já vimos, colocar tudo meio junto aí para a gente ver exatamente como que a gente pode negociar isso de uma maneira bastante eficiente. Bom, pessoal, era isso para esse vídeo. Muito obrigado a todos. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.